Já percebeu como às vezes o não é uma palavra que pesa? Pesa na garganta, no peito, às vezes até no medo de decepcionar. Hoje eu quero que a gente converse sobre isso, sobre o que existe por trás da nossa dificuldade de falar não. E por que quando finalmente nós conseguimos dizer não, parece que quem está ao redor se estremece. Oi, eu sou Fernanda Lassalle e este é o Margens do Caderno, um podcast sobre tudo aquilo que a gente pensa, sente, rabisca, mas nem sempre publica. Aqui eu venho falar comigo e com você sobre o que fica nas entrelinhas da vida real. Seja bem-vindo a mais um dia de Margens do Caderno. Eu espero que você comece muito melhor a sua semana com a nossa conversa. Se você acompanha o podcast pelo YouTube, não esquece de me seguir e deixar o seu like, que é super importante para o meu trabalho. E se você me segue no Spotify também, aproveita para seguir o podcast por lá. Deixa seu comentário, que agora também é possível, porque através do seu comentário eu consigo saber o que tem sido relevante para você e como essa conversa está ressoando aí para você durante os dias que a gente fica sem comunicação. Aproveita para me seguir também no Instagram, Fê Lassalle, e se você quer acompanhar os cortes do podcast, eles estão disponíveis no Instagram, Margens do Caderno. Como vocês sabem, o meu caderno ele costuma, principalmente nas margens, acomodar ali ou guardar as minhas principais preocupações, reflexões, ideias legais. E esses dias eu anotei, preciso falar sobre a dificuldade de dizer não. Confesso para vocês que eu cresci com essa dificuldade, foi com o passar do tempo que isso foi melhorando e hoje, ainda bem, é algo resolvido depois de terapia, depois de aprendizados da própria vida, e posso dizer que morar fora me ajudou demais nesse sentido, que daqui a pouquinho vocês vão entender melhor. Se você sempre teve facilidade para falar não, talvez você não entenda muito bem por que esse assunto. Mas se você é alguém com dificuldade ou se você conhece alguém assim, olha, vale a pena escutar essa conversa até para você entender de onde vem isso e como ajudar. Por muito tempo da minha vida eu refleti sobre isso, porque como eu disse para vocês, eu cresci num ambiente onde falar não era algo muito praticado, sabe? Até os meus pais têm um pouco de dificuldade com isso. E eu acho que muitas vezes isso vem porque nós somos criados, de certa maneira, a entender que o não ele é desrespeitoso, que ele é desobediência, que ele é falta de amor, até mesmo uma falta de educação, né? E principalmente para algumas meninas isso é ainda mais forte, porque nós sabemos que somos criadas para ser o quê? Boazinhas. Então, quando nos educam sobre o não, sempre vem como complemento assim, não responda, não fale desse jeito. Ah, mas você pode ajudar, não é verdade? Você pode fazer algo por essa pessoa. E aí a gente cresce com aquela sensação de que ser bom é igual a não incomodar. Que o afeto ele depende dessa suavidade, né? Que colocar um limite é ferir o outro. E aí a gente passa muito tempo achando que o nosso valor como pessoas, como indivíduos, está no quanto a gente pode oferecer para os outros. E dizer não parece que trai aquela imagem de pessoa disponível, forte, sensível, educada. Muitos de nós que crescemos com essa dificuldade é porque nós fomos ensinados a socializar sem criar tensões. E o problema está justamente aí, né? Porque quando você fala não, você está automaticamente predisposto a gerar um desconforto no outro. E aí nós crescemos, nos tornamos adultos, preferindo o próprio cansaço, o próprio esgotamento, do que ferir ou magoar outra pessoa. E o problema, gente, é que em pouco tempo a gente descobre que evitar o desconforto do outro acaba criando um desconforto interno, assim, enorme, insuportável. Porque o que acontece quando a gente só fala assim? A gente fica exausto. A gente tem sobrecarga em todas as tarefas, responsabilidades, muitas vezes uma sobrecarga mental. É inevitável que a gente não sinta ressentimento, porque de uma certa forma a gente espera que a outra pessoa não seja o que a gente chama de sem noção, que ela entenda que a gente só quis ser educado, mas assim, não tem como. E no fim acaba faltando espaço para aquela vida que a gente realmente quer viver. E eu demorei anos da minha vida para entender que quando a gente fala sim para tudo, no fundo o nosso sim acaba não valendo nada. Não é valorizado, é banalizado. É aquela velha frase que a gente escuta no trabalho, né? Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, se a todo momento a gente fala sim, a mensagem que a gente está dando para o outro é que nós estamos acessíveis o tempo todo. E se essa pessoa tem acesso a mim o tempo inteiro, ela nunca vai saber de verdade quem eu sou, ela nunca vai me encontrar de verdade.
E essa coisa da dificuldade de falar não, eu precisei morar fora para entender que não era apenas uma dificuldade minha ou de familiares próximos ou de amigos. Era uma coisa realmente assim, cultural. E esse é um ponto muito delicado que eu gostaria que você tivesse a mentalidade aberta nesse momento, o coração aberto para entender, para se expor a um novo ponto de vista antes de tacar pedras, tá? Vamos lá. Muitos brasileiros que moram fora classificam outras culturas como frias, como fechadas, secas e até mesmo sem coração. Não estou dizendo que não existam pessoas assim, tá? Mas aqui é onde a gente precisa fazer um parênteses e avaliar algumas coisas. Porque esse comportamento que geralmente a gente nota em outras culturas não necessariamente tem a ver com um traço de personalidade que indica uma frieza. Tem muito mais a ver com o aprendizado social. Culturas de baixo contexto, que são aquelas culturas classificadas dessa forma, né, como baixo contexto, justamente porque elas têm uma comunicação mais direta, mais explícita. Dentro dessa categoria, né, culturas de baixo contexto, com uma comunicação mais direta, mais explícita, sem muitos rodeios, a gente pode destacar aqui, por exemplo, Alemanha, Holanda, alguns países nórdicos ou até mesmo os Estados Unidos. Estou citando aqui lugares, digamos, mais massivos, que concentram uma maior população de imigrantes brasileiros, tá? E essas culturas, elas tratam o não como clareza e não como ofensa. Para essas culturas, dizer não é simplesmente honestidade. É evitar que tanto você como essa pessoa percam tempo. Então, eles não têm na cabeça deles de que o não está associado a um traço de personalidade negativo, a uma emoção negativa. E aí, se a gente começa a entrar nisso e entender isso um pouco melhor, a gente passa a pensar que talvez eles não sejam necessariamente frios com as pessoas. Talvez nós, como brasileiros, pelo nosso contexto social, é que fomos de alguma forma treinados para confundir impor limites com desamor. E aí, quando eu fui morar fora, que eu percebia que o não ele vinha de uma certa forma para mim com uma maior facilidade do que eu estava acostumada em todos os anos que eu vi no Brasil, eu comecei a prestar atenção naquilo, eu comecei a estudar sobre aquilo, até porque eu fazia muito conteúdo sobre diferenças culturais. Eu atendia muitos brasileiros na época em mentorias e estrangeiros de um modo geral, então eu precisava entender de onde vinha isso e comecei a pesquisar muito, a ler sobre estudos de sociologia, pesquisas multiculturais, enfim, mergulhei mesmo nesse universo que é um universo que eu gosto muito. E aí eu percebi por esses estudos que a dificuldade, digamos assim, da nossa cultura brasileira, não de todos os brasileiros, mas é algo mesmo, é um traço da nossa cultura. Essa dificuldade, ela é histórica. Por exemplo, tem pesquisas de comunicação intercultural realizadas pela PUC no Brasil, que foram realizadas inclusive com estrangeiros morando no Brasil, trabalhando lá, onde esses estrangeiros nos classificam como uma cultura de alto contexto. Lembra que eu falei aqui que existiam as culturas de baixo contexto, que com comunicação direta, explícita, clara? Eles nos classificam como uma cultura de alto contexto, ou seja, que se justifica demais ou rola ali um rodeio para dizer as coisas. E também uma cultura que evita fortemente o confronto. Por isso que os gringos muitas vezes têm a sensação de que nós somos extremamente sociáveis. Não é só porque a gente é mesmo e porque a gente é alegre e tal, mas é porque fica muito claro para eles que nós evitamos o confronto a qualquer custo. Então a gente evita, digamos, negativas diretas para preservar a harmonia do momento. E essa lógica, gente, tem raízes profundas. Essas mesmas pesquisas e estudos sociológicos mostram, e a gente sabe bem disso, que durante anos de escravidão no Brasil, o não das pessoas em posição inferior, ele não era permitido, ele não era aceitável. Muitas vezes dizer não foi punido com muita violência. Então o confronto por anos e anos no Brasil, ele era sinônimo de violência, ele era sinônimo de sacrificar a sua vida. Então, a submissão acabou virando um recurso de sobrevivência, o que é muito triste. E esse trauma coletivo se espalhou pela nossa cultura. Criou uma sociedade que tenta negociar tudo pelo discurso mais suave, porque está meio que implícito de geração para geração que o não ele é uma ameaça. Então, dentro da cultura brasileira, manter os ambientes, as relações, as situações em harmonia virou meio que uma estratégia cultural e a gente nem se dá conta disso. Por quê? Porque
É uma herança de muitos e muitos e muitos anos. E é interessante porque, assim, até o nosso jeito de dizer não é muito diferente. Um sociólogo muito conhecido, que se chama Stuart Hall, ele é considerado, assim, uma eminência quando se trata de estudos comportamentais em diferentes culturas. E aí ele fala que culturas como a nossa, como a brasileira, né, porque a gente também não é a única cultura a ser dessa forma, a gente sempre está buscando uma forma de suavizar esse não. É daí que vem o vamos marcar, depois a gente se fala, vou ver e te ligo, tô só olhando, quem sabe mais pra frente, na volta a gente compra. Mas no fundo são nãos que parecem sims. É um não que deixa uma pontinha de esperança. Ele mantém ali uma certa harmonia, mas cria um ruído na comunicação, porque no fundo o brasileiro entende esse tipo de discurso. Mas eu, por exemplo, que estou há muitos anos num contexto vivendo com outras nacionalidades, até mesmo com meu marido, esse discurso ele não é entendido. Direto ele olha para mim e fala, não assim. É muito louco. E aí, que nessa bola de neve é que a gente vai acumulando frustrações, sobrecarga de tarefas, favores, que parece que você está sempre devendo para alguém, culpa e desgaste, né? Que só vai crescendo. Eu me lembro perfeitamente, lá em 2011, do primeiro feedback de trabalho que recebi assim que eu cheguei ao Chile. Detalhe, eu já trabalhava há muitos anos no Brasil e nunca recebi esse feedback no Brasil. Só recebi pela primeira vez no Chile e ele me marcou muito. E a partir dali eu comecei a ver formas de mudar. O feedback foi o seguinte: Fernanda, você trabalha muito bem, mas é muito difícil saber o que você realmente quer ou se você vai realmente se comprometer com algo, porque o seu não deixa um rastro de sim. Gente, naquele momento eu fiquei igual aquele emoji do cérebro explodindo, sabe? Eu fiquei igualzinho, porque eu falei assim, como assim, gente? Ninguém nunca me falou isso antes. E agora a gente já sabe por quê, né? Tinha que ser outra cultura para pontuar isso para mim. E já para puxar o gancho aqui, já que a gente está falando de trabalho, voltando naquela mesma pesquisa que a PUC do Rio fez com expatriados, né, estrangeiros trabalhando no Brasil, é interessante como vários mencionam o quanto nós sempre, ao invés de dizer não, dizemos outra coisa. Eu vou ver para você, daqui a pouco eu faço, assim que der eu te respondo. E eles mencionam o quanto isso dificulta para eles agir. O quanto aquilo deixa em aberto assim, é para eu fazer ou não? Eu corro atrás disso ou você realmente vai fazer? Que se conecta diretamente com o feedback que eu recebi no Chile quando eu cheguei, percebe? Entre brasileiros a gente se entende, entre outras culturas fica muito em aberto. E aí é onde entram vários conflitos, principalmente se você tem relacionamentos ou interculturais ou trabalha com pessoas de outras culturas. Mas isso também serve para a nossa cultura brasileira, para a gente melhorar as nossas relações entre brasileiros. E aí tem uma frase nessa pesquisa que eu vou até ler para vocês exatamente o que fala nela. Os brasileiros acham que com isso estão sendo legais, quando deixam em evidência a total falta de interesse no outro, como se gostassem de alimentar uma ilusão. Eita! E não é isso mesmo que a gente faz? Esse é um dado incrível, gente, de como a nossa dificuldade de dizer não aparece nas nossas relações, nas nossas negociações, no nosso trabalho. E complica tudo, porque onde se espera que tenha clareza, deixa uma dúvida. E é aí onde, para muitos estrangeiros, fica aquela sensação de que para nós ser legal importa mais do que ser honesto, do que ser sincero com o que se está sentindo. E talvez seja isso o que nos faz continuar achando que outras culturas são fechadas. Como eu disse aqui no começo, não é que não existam pessoas fechadas em outras culturas, mas talvez a nossa dificuldade de lidar com o não está colocando um rótulo, uma cara nessas pessoas de mal educadas, de frias, de secas. Talvez elas estejam indo direto ao ponto, coisa que nós não aprendemos a fazer. E tem outro detalhe curioso, que é assim, tudo bem, existe a dificuldade de falar não, e aí existe a tentativa de lançar um não, que como a gente já viu aqui, né, meio que deixa a dúvida. Mas aí também tem aquele outro público que quando fala não, tem a necessidade de justificar esse não. Que são aquelas famosas frases assim, olha, eu até queria, mas... Ou você fala assim, não, desculpa, é que hoje eu não consigo. Olha, eu até entendo que você vai ficar chateado, mas a gente tem a necessidade de justificar o nosso não. Quase como se ao nos justificar, a outra pessoa conseguisse entender assim, ele não é ruim, ele só não quer. Cada vez que a gente fala um não e justifica,
A gente está tentando provar para outra pessoa que apesar de tudo nós a amamos, que apesar de tudo o que sentimos por ela está intacto, porque a gente tem associado mesmo que não é igual a não amar. Por isso que a gente faz de tudo pelo outro, por isso que muitas vezes a gente deixa que o outro passe por cima da gente, porque a gente associou que limite é igual a não provar o amor. Que doideira! E chegou o momento do quadro Lembrete aqui no episódio, onde eu sempre recomendo uma música, um livro, um documentário, enfim, qualquer coisa que possa complementar a nossa conversa. E o lembrete de hoje tá incrível. Quem me segue nas redes sociais, @FeLaSalle, principalmente quem alguma vez já participou de alguma mentoria que eu fiz no passado relacionada a morar no Chile, ou é aluno do meu curso sobre morar fora, enfim, já ouviu essa recomendação, mas eu não canso de recomendar porque é maravilhoso. Hoje eu quero recomendar para vocês o livro Raízes do Brasil, que é do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda. Ele foi um historiador brasileiro, crítico literário, jornalista, um acadêmico muito reconhecido, requisitado, não só em universidades brasileiras, como estrangeiras também, tá? Neste livro, ele fala várias coisas sobre a cultura brasileira. E tem um capítulo que eu acho incrível, que se chama O Homem Cordial, que mesmo décadas depois continua sendo um modelo aplicado em várias pesquisas e estudos sobre o comportamento da cultura brasileira, do homem brasileiro. E lá ele retrata como a cordialidade é visto por muitos nós no Brasil como um indício de que a pessoa tem boas maneiras, quando na verdade cordialidade vem de cordes, né, que é coração, ou seja, nada mais é do que uma emoção, agir pela emoção, agir por aquilo que você sente antes mesmo de que a razão te domine. E na prática, ele vai mostrando para você como isso cria, né, a cordialidade cria relações de uma forma muito rápida, mas também com estruturas muito frágeis. E aí é onde ele realmente vai se aprofundando nesse assunto do porquê pra gente custa muito mais do que para outras culturas o falar não. Porque a gente fica mesmo naquela tentativa de que ninguém nos veja como frios, como pessoas ruins, como pessoas duras ou até mesmo ingratas. Quem aqui nunca teve uma avó que quando você ia na casa dela, você poderia já estar satisfeito, sem fome alguma, e você escutava, vai me fazer essa desfeita, eu vou ficar triste e tal. Por trás do não que vem de muitas gerações também havia um discurso manipulador e que você tinha que ceder para o outro não ficar triste. E aí ele desenvolve muito bem o quanto nós sofremos em várias áreas da vida por querer manter esse clima bom a qualquer custo. E geralmente esse custo é algo que nós pagamos sozinho, não envolve o outro. E muitas vezes pagar esse custo sozinho não vale a pena. Recomendo demais para quem está querendo não só mudar, né, ter uma maior facilidade para falar não de uma forma educada, mas também para quem quer entender de onde vem tudo isso e entender não só a própria cultura brasileira, como outras culturas também, de repente ser até um pouco mais maleável com elas. Bom, então finalmente como aprender a dizer não, né? Como fazer isso que parece ser tão difícil? Olha, o que funcionou para mim foi começar aos poucos. Você não precisa começar dando grandes nãos na sua vida, que vai ser difícil se você não tem esse hábito. Mas comece por coisas pequenas, como por exemplo dizendo não a um convite que te fizeram e que você não quer ir. E quando você conseguir falar não, que é uma coisa que eu faço até hoje, presta atenção se você não vai cair na tentação de justificar esse não. Eu aprendi, gente, tem uma frase até no meu mural, no meu escritório, dizendo: o não é uma frase completa. Não precisa de complementos, não precisa de, mas é porque eu me... Não precisa. E talvez você ache que precisa, porque talvez você tenha sido educado por uma pessoa que era muito dura ao falar não, né? Que era uma pessoa que realmente assim pisava em cima dos outros para falar não, que tinha um jeito meio, vamos colocar aqui entre aspas, meio militar para te dizer isso. Não precisa ser dessa forma, né? Você tem formas de você dizer um não de forma educada que não implique dizer sim a todo momento, mas também que não implique ter que se justificar a todo momento. O não é uma frase completa. Também me ajudou muito a começar a observar o meu corpo. Olha só, eu percebi que com o tempo, assim, quando as pessoas me diziam algo que eu não queria fazer, que eu não queria ir, que eu não estava afim e tal, antes mesmo de eu responder ou da pessoa terminar de falar, eu comecei a perceber que meu corpo já estava reagindo àquilo de uma forma que não era legal. E que com certeza a outra pessoa percebia. Então, o que saía da minha boca como forma de sim, ou vamos marcar, ou vamos isso, era
totalmente incoerente com o que o meu corpo já estava dizendo. Então observe o seu corpo. Às vezes o seu corpo já está dizendo não antes de você. Você só precisa ser coerente com isso. E se desprenda também da necessidade de agradar. Que o outro lide com o desconforto dele. Isso não é um problema. E deixar o outro desconfortável com o seu não vai destruir a sua relação. Se destruiu a sua relação é porque já não era uma relação. E com o tempo a gente vai aprendendo isso. E me ajudou demais a começar a falar não e sustentar os meus nãos quando eu me lembrava do preço que eu pagava a cada sim que eu dizia sem querer dizer sim. Porque no fundo é isso, né? Se a gente não paga o preço de dizer não, vai pagar um preço muito mais caro, que é o do sim sem vontade. De ter que fazer coisas depois que você não tinha como se comprometer ou não queria fazer, que não condiz com seus valores, da sobrecarga, enfim, de tudo que a gente já falou. Agora, vou te jogar a real aqui. Quando você começar a falar não, se prepare para o espanto das outras pessoas. Porque você passou tanto tempo dizendo sim de uma forma incondicional que quando você começa a dizer não, parece que essas pessoas esquecem todo o tempo que você foi bondosa, paciente, sabe, das renúncias que você fez por eles. Eles esquecem tudo isso e aí eles começam a falar assim, nossa, como você mudou, nossa, você está insensível, nossa, mas que ingratidão, nossa, mas que indelicadeza. E esse é o preço dos muitos anos de desequilíbrio nessa relação. Com desequilíbrio eu me refiro dos muitos anos em que você ficou dizendo um sim quando deveria dizer não. Então assim como isso é novo para você, entenda que essa sua nova postura vai causar sim um desconforto e um estranhamento do outro lado. Também é novo para essa pessoa a forma como você está lidando. Porque o seu novo não vai mostrar para outra pessoa o quanto ela estava acostumada com o seu sim a todo momento. E isso vai gerar nela uma frustração. E aí nesse momento pode acontecer duas coisas. Ou ela entende o seu não e tudo bem, ou ela meio que se frustra ali, mas ela vai lidar com isso. Ou vai ser aquele momento em que você vai descobrir quem realmente te amava e quem apenas te usava. Quem estava com você porque o seu sim constante as favorecia. Então esteja preparado para isso também. Gente, não resta dúvidas então de que dizer não é se posicionar. É saudável, é necessário. É mais do que isso, né? É autocuidado, que muitas vezes a gente deixa de considerar ali na lista de carinhos por si mesmo. Então comece a aceitar que falar não significa diretamente que vai estar fechando portas. Muito pelo contrário, começar a falar não vai te fazer respirar, recuperar o fôlego, se sentir menos cansado, menos sobrecarregado, livre, sem um peso nas costas. E aí você vai aprender que não existe liberdade sem limite. E não existe limites sem colocar um não. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Comenta aqui pra mim como que você lida com tudo isso, o que você achou desse episódio, o que te deixou pensando por aí. Eu vou amar saber. E como vocês sabem, a gente se encontra no próximo episódio, no próximo rabisco aqui das anotações soltas e loucas que passam pela minha cabeça, que passam pela sua também e que aqui a gente consegue trocar e ir se transformando no dia a dia. Tchau, tchau!